Olá, boa tarde para você que segue acompanhando a programação da HIT. Chegou a hora de ficar atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 11 de julho. Vamos começar essa edição com uma informação importante e que também serve de alerta se você ainda não tomou a vacina bivalente contra a Covid-19. A procura pela proteção está muito baixa e tem preocupado agentes de saúde. Já são quase 3 meses desde que o imunizante foi liberado e, mesmo assim, os números estão muito menores do que o esperado. Apenas 14% do público-alvo já tomou a nova dose, de acordo com o Ministério da Saúde. E isso é a média, porque nos estados de Roraima e Mato Grosso, por exemplo, a vacinação não chega a 5% da população. São Paulo e Distrito Federal estão melhores, mas mesmo assim é menos de 20%. Vale lembrar que esse reforço é importante para todo adulto acima dos 18 anos de idade e está disponível em postos de saúde. Falando ainda em saúde, um novo tratamento conseguiu reduzir em 74% o avanço de um câncer raro no sangue em pacientes que não respondiam mais à quimioterapia. O medicamento age através da modificação genética das células imunológicas do corpo do paciente. De acordo com os resultados do estudo divulgado, o ciltacabtagene autoleucel, também conhecido pelo nome comercial Carvykit, foi testado em 419 pacientes com mieloma múltiplo que não respondiam ao tratamento com quimioterapia comumente indicado, com lenalidomida. E ainda foi constatado que o Carvykit oferece resultados notavelmente eficazes em comparação com as opções atuais para os pacientes e pode ser usado com segurança em estágios mais precoces do tratamento. O processo envolve a extração das células T com receptor de antígeno quimérico do paciente e sua modificação genética em laboratório, para que adquiram proteínas específicas chamadas receptores, capazes de buscar e destruir as células cancerosas. No ensaio clínico, metade dos pacientes recebeu Carvykit e a outra metade recebeu uma combinação de medicamentos frequentemente prescritos atualmente, incluindo quimioterapia e esteroides. Houve uma redução em 74% no risco de progressão da doença em pessoas com mieloma múltiplo, tipo raro de câncer no sangue, após 16 meses de acompanhamento. Durante o ensaio clínico, o número de eventos adversos graves ou potencialmente fatais foi ligeiramente maior no grupo que recebeu o Carvykit do que no outro. Além disso, 3/4 dos pacientes tiveram uma reação imunológica excessiva e cerca de 5% apresentaram síndrome de neurotoxicidade. Os pesquisadores continuarão acompanhando todos esses pacientes para determinar os efeitos ao longo prazo e o impacto desses tratamentos na qualidade de vida. O mieloma múltiplo é um câncer sanguíneo que afeta um tipo de glóbulos brancos chamados células plasmáticas, ou plasmócitos, e pode causar danos progressivos nos ossos, rins e sistema imunológico. A doença afeta 7 em cada 100 mil pessoas todo ano. O risco aumenta com a idade e tem maior incidência em homens e pessoas negras. Ainda não há cura para o mieloma múltiplo, embora seu avanço possa ser retardado ou interrompido por um longo tempo. E agora o Minuto da Economia desta terça-feira. A notícia mais importante de hoje sobre a economia foi o IPCA do mês de junho, divulgado pelo IBGE. A inflação ficou negativa em 0,08%. Significa que, em média, os preços caíram. Houve redução de vários itens, principalmente dos alimentos. Mas é bom não esquecer que alguns subiram. Isso acontece sempre. No acumulado em 12 meses, o IPCA está em 3,16. Significa abaixo do centro da meta para a inflação deste ano, que é 3,25. Estão aí fortes argumentos para o governo voltar a criticar o Banco Central, que mantém a taxa básica de juros em 13,75% ao ano, com o objetivo de baixar a inflação. Pois ela está caindo. O presidente Lula já fez isso hoje. E para quem não é economista, fica difícil entender as justificativas do Banco Central para segurar as taxas. Muito menos quando precisa dividir uma compra no cartão de crédito ou pagar um financiamento. Aí a política ou projeto de poder ficam de lado. Restam o salário ou renda da aposentadoria.
E olha só, as novas regras do programa Minha Casa Minha Vida podem aumentar a busca por imóveis em quase 80%. A mudança nas regras libera o financiamento de imóveis até R$350 mil. Estimativas apontam que as novas regras do Minha Casa Minha Vida, que aumentaram para R$350 mil o limite para financiar um imóvel do programa, devem impulsionar em 76,3% a procura pela casa própria na cidade de São Paulo. O Datazap Mais cruzou os dados da PNAD contínua do IBGE. A projeção leva também em conta que a capital paulista tem mais de 2,5 milhões de domicílios disponíveis, com valores mínimos de R$180 mil. Há ainda a avaliação dos imóveis negociados entre setembro de 2019 e setembro de 2021, com preços que se enquadram nas faixas de valor analisadas. Com as mudanças nas regras, a faixa 3 do programa habitacional passa a beneficiar famílias com renda mensal de até R$8 mil. Esse grupo pode usufruir de taxas de juros abaixo das praticadas no mercado, entre 7,16% e 7,66% ao ano, e de um prazo de 35 anos para o pagamento. Para as famílias das faixas 1 e 2, com renda de até R$ 4.400, o limite do valor do imóvel passa a variar entre R$ 190 e R$ 264 mil, a depender da localidade do imóvel. A taxa de juros vai de 4% ao ano pela faixa 1 do programa até 7% ao ano pela faixa 2. A Caixa começou na última sexta-feira as contratações com as novas condições, aprovadas para financiamento imobiliário pelo Minha Casa Minha Vida, com recursos do FGTS para habitação popular. O presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, disse hoje que pretende apresentar um recurso a um tribunal internacional para que o ex-presidente Jair Bolsonaro recupere a possibilidade de ser eleito para um cargo público. E ele explicou o porquê. O TSE decidiu impedir que Bolsonaro concorra a um cargo público pelo período de 8 anos. A alternativa seria apelar ao STF, mas, segundo o presidente do PL, a medida não teria efeito. Seria o mesmo que, de acordo com suas palavras, falar mal da mulher para a sogra. E olha só, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta amarelo para 8 estados por causa da passagem de um ciclone extratropical. Há previsão de tempestades e baixas temperaturas em várias regiões. Depois de um fim de semana com chuvas intensas em Alagoas, que provocaram inundações e deixaram 24 mil pessoas desalojadas e desabrigadas, a previsão do tempo aponta para que os próximos dias serão de tempestades e temperaturas baixas em outras áreas do país, por causa da passagem de um ciclone extratropical. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta amarelo e destacou o perigo potencial de tempestades e chuvas intensas em 8 estados. São eles: Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amazonas, Roraima e Sergipe. As consequências do ciclone devem ser sentidas a partir da manhã de quarta-feira, se estendendo até a manhã de sexta-feira. A expectativa é de grandes volumes de chuva, que podem superar os 100 milímetros, e rajadas de vento superiores a 100 quilômetros por hora no Rio Grande do Sul e na maior parte de Santa Catarina, entre quarta e quinta-feira. Os estados do Centro-Sul estão entre os que vão sentir a passagem do ciclone, com tendência de queda na temperatura entre 10 a 12 graus Celsius. E para a gente encerrar, uma imagem divulgada por um site de monitoramento de aeronaves em tempo real mostrou o que foi considerado o dia mais movimentado da aviação comercial. Dia 6 de julho, foram registrados 134.386 voos sobrevoando os continentes. A contagem da Flight Trader 24 levou em consideração voos de carga fretados, alguns executivos e comerciais de passageiros, e apontou questões geopolíticas que fecham o espaço aéreo destinado à aviação civil, como o caso da Ucrânia, que vive uma guerra contra a Rússia, e o impedimento geográfico por questões de segurança, como exemplos de algumas das motivações para as lacunas presentes no mapa divulgado. E agora eu fico por aqui. Mais notícias às 6h30 com a Juliana Dariva e a Maria Alice Dias. Às 10 da noite eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Giaqueto e espero por você. Obrigada pela companhia e uma ótima terça-feira. Tchau.